Deus é você pular, é você correr, é você rodar, é você falar em línguas. Com todo respeito essa noite, você ainda não entendeu o que de fato é você ser cheio do Espírito de Deus, ser cheio do Espírito Santo, vai além de pular, ser cheio do Espírito Santo, vai além de rodar, ser cheio do Espírito Santo, vai além de você falar em línguas. E na Bíblia nós vamos encontrar várias características, pregador, onde nós vamos encontrar essas características em vários textos da Bíblia. E quando nós lemos essa carta, que Paulo vai escrever, a igreja que estava em Éfeso, observa que Paulo, ele vai fazer questão de falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Primeiramente, Paulo já conhecia aquela igreja de Éfeso muito bem. A igreja de Éfeso, Paulo já havia dito lá, basta você ler o capítulo 18 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo passou uma temporada na igreja de Éfeso. Paulo, ele já tinha participado daquele momento daquela igreja, onde a igreja de Éfeso foi cheia, onde a igreja de Éfeso, eles foram tomados da unção de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus. Quando Paulo visita aquela igreja, que estava localizada em Éfeso, aquela igreja havia somente 12 membros, 12 irmãos, 12 pessoas, porque Paulo, ele não era como alguns pregadores, que eles mudam a mensagem conforme a quantidade de pessoas que estão assistindo ele no auditório. Paulo não era como alguns cantores, que eles desafiam, quando ele chega na igreja para cantar ou para tocar, e ele vê que a igreja está vazia, aí ela canta de qualquer jeito, ele toca de qualquer jeito. Mas quando Paulo, ele chega na igreja de Éfeso, e ele viu que só tinha 12 pessoas, ele só viu que tinha 12 irmãos, 12 pessoas assistindo a sua pregação. Sabe o que Paulo disse? Paulo disse: vai ter clima de congresso, vai ter batismo do Espírito Santo, vai ter cura na casa, vai ter renovo na casa, vai ter transformação na casa, vai ter avivamento na casa. Ei, Deus não depende de multidão para fazer o que Ele quer. Eu vou repetir: Deus não depende de quem faltou no culto para fazer o que Ele quer. Tudo que Deus vai fazer essa noite, pode ter certeza, Ele vai fazer com você que veio aqui. Se você quis embora, se você passa para receber outro dia, mas o que Deus preparou hoje, pode ter a certeza, Deus vai entregar para você. Tudo que Deus tem para fazer nesse culto, Ele vai fazer quem está ligado, recebendo glória, recebendo graça, liberando glória, liberando graça. Tudo que Deus tem para fazer nesse culto, Ele vai fazer, é com quem está adorando. Tudo que Deus quer fazer nesse culto, Ele vai fazer com você, e mesmo desanimado, mesmo cansado, você não vive esforço, mas é adorado. Tudo que Deus tem para fazer nesse culto, Ele vai fazer com você, e mesmo enfermo, mesmo chorando, mesmo sofrendo, mas você vem dizendo: nada me impede de adorá-lo, nada me impede de exaltá-lo, nada me impede de me dizer, só me crê, ergue a mão também, ergue a voz, e glorifica Jesus. Paulo agora ele está em Roma, ele começa a escrever, e Paulo ele está escrevendo, e quando Paulo ele escreve debaixo de muita revelação de Deus. Quando Paulo ele escreve debaixo de direção de Deus, e Deus toca no coração de Paulo, para que Paulo ele escreve uma carta para a igreja que estava em Éfeso. Você vai perceber que nos primeiros 3 capítulos dessa carta, Paulo faz questão de relembrar a igreja os princípios doutrinários daquela igreja. A igreja não subsiste, a igreja não cresce, a igreja não se desenvolve, a igreja não avança. Os fundamentos da igreja não são os hinos que são cantados, mas sim a doutrina que nós recebemos, a doutrina que nós cremos, o fundamento da igreja, o fundamento que nós recebemos da parte de Deus através da sua palavra. E Paulo começa a relembrar aquela igreja sobre a doutrina, sobre os ensinamentos que Jesus havia dado a ele, o que Deus havia feito
Paulo começa a trazer para a igreja uma grande desolação. E Paulo chama a atenção daquela igreja, porque sério risco. Eles estavam enfrentando vários problemas, porque o reino das trevas, eles haviam se organizado para destruir a igreja. Eles haviam se organizado em principado, protestante, príncipe e homens espirituais. E quando o reino das trevas estava se organizando, infelizmente, a igreja do Deus vivo, elas estavam dormindo. A igreja do Deus vivo estava com os olhos fechados, e o sono é provocado, primeiramente, pelo cansaço dos sentidos. Quando que o sono vem? É quando os olhos cansam de enxergar. Quando é que o sono vem? É quando o olfato ele cansa de cheirar. É quando o paladar cansa. É quando o seu tato cansa. E quando a igreja estava dormindo, infelizmente, o reino das trevas estava agindo. O reino das trevas, ele estava se movimentando. E quando as trevas estavam agindo, crentes estavam tomados pela sonolência espiritual, estavam dormindo espiritualmente, mas sente o cheiro de Cristo. Eles não conseguiam sentir o cheiro de Cristo, a presença de Cristo. Eles não sentiam o perfume de Cristo. Eles não conseguiam mais ver anjos subindo, ver anjos descendo. Eles já não conseguiam mais ouvir sons sobrenaturais, pregador, porque não ouviam, porque eles estavam dormindo. E tem crente dormindo, e tem pastor dormindo há muito tempo. Já não tem mais comunhão com Deus, você já não tem mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para sentir a presença de Deus. Está igual Davi, já está morrendo, já está gelado, já está congelado. Davi era rei, ele tinha matado o urso, tinha matado o leão, tinha matado o gigante, mas infelizmente Davi já não tinha mais calor. Pregador, mas como assim Davi não tinha mais calor? Mas a Bíblia disse que pegaram Davi, envolveram Davi em cobertor, e quanto mais envolvia Davi em cobertores, mais gelado ele ficava. E crente que está morrendo espiritualmente é assim. Ele chega na igreja, Deus envolve ele na oração, mas mais gelado ele fica. De repente, Deus envolve ele no cobertor dos louvores, e infelizmente ele continua gelado. De repente, Deus envolve ele na palavra, e ele continua gelado. Pregador, o que significa isso? É que tem cheiro de morte aí na casa, tem cheiro de morte, e tem gente que ainda não morreu, mas ele já infartou e morreu há muito tempo. Talvez praga, levanta-te entre os mortos, e Cristo, ele te esclarecerá. E Paulo, ele continua falando e dizendo: portanto, sede prudentes como andares, não como necios, mas como sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus, porque não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. No versículo 18, ele vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas o conselho que eu te dou é esse: vocês estão ébrios, uma cidade mergulhada na idolatria. Aquela cidade era uma cidade de Diano dos Efésios, do deus Bar, Dionísio, que estava semelhante ao Brasil. Olha para você ver como está a situação do nosso país. Olha para você ver como está a situação da nossa cidade, mergulhada no homossexualismo, mergulhada na pornografia, mergulhada na prostituição, mergulhada no pecado de idolatria, mergulhada na corrupção. E Paulo vai dizer: sabe o que se faz numa cidade dessa?
não é você ficar na igreja chorando, não é você ficar na igreja lamentando como coitadinho e dizendo: Deus, eu estou quase me desviando, é muito pecado, é muito difícil, o pecado é muito grande, todo lugar que eu vou só tem pecado, só tem mentira, só tem engano, só tem corrupção. Mas você tem que parar com essa conversa diária. O que você precisa fazer numa cidade como essa, o que você precisa fazer num lugar assim, não é você ficar nas redes sociais dizendo: ora por mim, eu estou quase caindo, eu estou quase me desviando, eu não aguento mais. Não é você ficar com medo do carnaval, não é você ficar com medo das festas pagãs, não é você ficar com medo da situação política, não é você ficar com medo da situação econômica, não é você ficar com medo se os políticos eles vão perseguir a igreja ou não. Mas Paulo vem dizendo: sabe o que? Sabe o que você precisa fazer num lugar assim? É não se embriagar com vinho, é não se misturar com a pecado, é não se envolver com eles, é não se misturar com eles, é não se misturar com o pecado.